Tem que poder tirar do som, não sabe levar meu lixo ali. Bom, pessoal, então, esse é um projeto que a gente está desenvolvendo. Está dando para ver aí na coisa, né? Não para ver? Não acho. Eu apareço aí ou só aparece o quadro? Pouco. Está me cortando? Não. Vai ser pequeno e escuro. Ah, tá escuro, Pouca pode ser luz. aqui. Ah, Pode dar a falta de luz aqui, mas se você colocar a luz, deixa eu ficar um... Vê se melhorou aí um pouco. Se melhorou nada, apaga. não. Pode apagar. Pode apagar, né? Bom, então, mas vocês podem deixar para isso. Pode. A ideia é a gente democratizar a psicanálise. Ou seja, a pessoa que quiser fazer o curso todo, que ela quiser ser um psicanalista, bom dia, ó, a poltrona é para quem chega primeiro, e aproveita, tá bom? A cadeira é para quem chega depois. Então depois de vocês duas só vai ter mais duas vagas, agora mais uma depois dela. Então, a ideia é, a pessoa que for fazer o curso todo, ela, se quiser, a poltrona é para quem chega primeiro, hein? Ah, é? Aproveita depois, que são 4 horas de curso. Então, a ideia é democratizar. A pessoa que for fazer o curso todo, vamos por 30 encontros, ela vai ser um profissional, vai ser um técnico de escuta. Mas as demais pessoas que não querem, que não gostariam de ser psicanalista, às vezes elas precisam de algum tipo de conhecimento que será útil na carreira delas ou para a vida pessoal delas. E a gente considera esse curso extremamente útil, não só na carreira da maioria dos profissionais, pedagogia, o direito, mas também útil na nossa vida pessoal, porque ou a gente vai ter filho, ou a gente tem filho, ou a gente tem neto, tem sobrinho. Então, há uma ignorância muito grande no campo da sexualidade, e mais ainda no campo da sexualidade infantil, né? Mesmo que os cursos ofereçam a disciplina psicologia, não chega nesse nível. Por exemplo, a pedagogia oferece a psicologia, e deveria ser a psicologia infantil, mas não consegue chegar nessa profundidade que o Sigmund Freud nos apresenta. Então a ideia é fazer isso, é trazer. Então seriam 30 cursos menores de 10 horas, porque o curso todo dá 360 horas, então a gente vai dividir fatiar em 30 cursos de 10 horas. E aí esse é o primeiro, né? Esse a gente sempre vai oferecer gratuitamente. Os demais, à medida que a pessoa for se interessando, ela vai adquirindo, né? Esse curso, para o público à distância, ele vai sair por R$100. O público à distância vai ter apenas uma demonstração, mas ele terá um custo de R$100 para ele poder receber o vídeo inteiro em casa, do curso inteiro, receber o texto, receber a sugestão do filme, desenvolver a pesquisa, né? Porque o curso dura 10 horas. 4 horas, nesse caso, para vocês, presencial, e as outras 6 horas vocês vão assistir um filme e vão ler um texto complementar e desenvolver, responder algumas questões para poder concluir o curso de 10 horas. Então vamos lá. Bom, todo o curso de psicanálise é baseado nas obras de Freud, né? Esse curso, especificamente, ele é baseado no livro 7, né? No livro 7 da obra de Freud, que é um tratado sobre sexualidade, esse aqui, ó. Esse livro aqui trata da histeria e sexualidade. Então, é com base nesse livro que a gente desenvolveu esse curso de vocês, já que nós somos freudianos. E aí o título que o Freud utiliza é Tratado sobre Sexualidade Infantil. Bom, para a gente começar a falar da sexualidade, Freud vai dividir a sexualidade em fases, que é o que isso vocês às vezes conseguem ver, essa parte conseguem ver na faculdade. Deixa eu só tirar o som aqui para não ficar bim. Tirar o som aqui, para quem está assistindo ao vivo, só vou tirar o som aqui para não atrapalhar
o pessoal. Vamos lá. Ok. Pronto. Mais uma. Pronto. Fase oral. A fase oral, o que é a fase oral? Freud vai dizer o seguinte: a maioria das teorias da sexualidade defendem que a sexualidade começa na adolescência. Então Freud vai dizer que a sexualidade começa muito antes que isso. Começa no nascimento. Eu diria que na época do Freud não existia ainda a ultrassonografia. Eu diria que a sexualidade começa na concepção. Que a gente vai ver hoje na ultrassonografia 3D, o bebezinho na barriga da mãe já chupando o dedo. Então lá ele já está na fase oral. Então a fase oral não começa no nascimento. Ela começa em algum momento da formação do bebê, que ele chupa o dedo. Então, além dele se alimentar pelo cordão umbilical, ele carece de se alimentar pela boca usando o dedo. Por que é fase oral? Porque ele encontra prazer na boca. Né? Então aqui, esse aqui está chupando o dedo do pé. Eu acho uma graça o bebezinho chupar o dedo do pé, porque demonstra assim, né, que as juntas deles, os ossinhos deles estão muito molinhos, né? E é bom se a gente continuar. Tem gente que consegue continuar. Né? Então tudo que eles pegam, até pegou o cachorrinho e levou a boca. Tudo que eles levam a boca. A boca é a fonte de prazer deles. Né? O bebê recém-nascido, ele não tem noção de imagem. Ele vê tudo confuso. Ele tem uma audição muito boa, que foi desenvolvida ainda durante a gravidez. Então ele ouve bem. Quando ele escuta uma voz estranha, ele chora. Se em casa só tem mulher e aparece um homem falando grosso, ele vai chorar. Ele vai ficar assustado. Porque, bom dia, porque ele está acostumado com a voz feminina. Então, então o som ele desenvolve bem. Eu me lembro do meu neto, quando ele nasceu, estávamos eu, a minha filha, o meu genro, no hospital. Aí minha filha foi ter o bebê. Ficamos eu e o genro esperando. Ao momento que a enfermeira disse, nasceu. Eu ouvi o choro e eu falei, é o Bernardo. Né? E aí a enfermeira veio e disse, nasceu. Aí fomos correndo, eu e o genro, qual chegava primeiro na sala onde estavam os bebês. Quando chegamos na sala, tinha 8 bebês. Eu digo, qual que é o meu neto? Tinha um japonês, inclusive. Eu digo, esse japonês não é. Isso não era por uma cerca para ele parecer esse japonês. Então tinha 8 meninos lá, 8 bebês, tudo menino. Então não dava para saber. Mas aí, um chorava muito. Grande, né? Um bebê grande. Meu neto é grandão. E chorão, porque a minha filha é alta, então ele puxou ela no tamanho. Então aquele bebê grandão chorando. E aí meu genro falou assim, Bernardo, para de chorar. Aí, eu disse, é esse. Ele reconheceu a voz do pai. E aí, conversando com a minha filha, ela me contou o seguinte, nos últimos meses, o pai dele sempre conversou com ele. Passava a mão na barriga e dizia, papai te ama, não sei o quê. E aí quando descobriram que era menino, então eu já chamava ele pelo nome. E aí ela falou que uma coisa que estava muito clara é o seguinte, nos últimos meses, eles ficam esticando, como se estivessem espreguiçando. Aí a barriga da mulher fica estranha, né? Fica estranha mesmo. Aquele negócio assim, às vezes fica aquela ponta assim, ó. Negócio estranho. E aquilo incomodava ela. Aí o que ela fazia? Aí ela encostava a barriga nas costas do marido. E aí ele ficava batendo nas costas do pai. Posso entrar? Pode entrar. Aí o pai virava e falava assim, meu filho, falava para ele assim, Bernardo, tá na hora de dormir. Papai e mamãe precisam dormir. Aí ele aquietava. Então ele se acostumou com a voz do pai. Então eles têm a audição muito desenvolvida, mas é só audição. Então ele não tem visão. Não adianta. Uma criança com menos de um mês, ele não te reconhece. Então assim, gugu, dadá, né?
O bebê deve dizer assim, gente, que imbecil é esse aí? Porque ele não reconhece. Né? Ele reconhece a mãe, não é porque é por causa da fisionomia dela. Ele reconhece pelo cheiro do leite. Entendeu? É a fonte de alimentação dele. Então o bebê, ele quando nasce, ele fica. Por instinto, a primeira forma que ele vai buscar é a forma oral. Então ele vai buscar mamar. Buscando assim. E aí, como está ainda no hospital às vezes, a mãe dá o peito e ele então suga o peito. Ali ele encontra nutrição e prazer. Quando é a segunda vez, terceira vez, ele vira, então na cabeça dele, ele é o menino que vem com um anexo. Quando Deus fez ele, fez um anexo, assim, que é um peito. Já tem a alimentação, tudo prontinho. Então quando ele tiver fome, é só ele virar para o anexo, que ele vai mamar. Só que tem uma hora que ele vira e o peito não está ali. Aí é o desespero. Porque ele fala, o que eu vou fazer? Ele começa a chorar. Ele entra em desespero. Quando ele entra em desespero, o peito vem andando. Né? Porque ele não vê a mãe, ele vê o peito vem andando. E vai perto dele. Ele fala, quer dizer que o peito não está anexo a mim. O peito tem perna. E a maneira de me comunicar com esse peito é chorando. Então toda vez que ele tiver fome, ele chora e o peito vem. E aí o choro vai ser um mecanismo de comunicação dele com o mundo. Se ele está querendo tomar banho, ele chora. Se ele está com assadura, ele chora. Se ele está querendo trocar a fralda dele, ele chora. Então o mecanismo de comunicação dele é o choro. E é um mecanismo sedutor. E é um mecanismo de controle. Quando ele chora, vem a mão dele. Então ele já sabe. Se ele quer a mãe, ele chora. Se ele está enjoado do berço, ele quer cola, ele chora. Então ele aprende a manipular as pessoas e a mãe com o choro. Ele vai chantagear. E aí cresce, a criança também vai nos chantagear com o choro. E aí até na relação afetiva do sexo oposto, na relação edipiana, o choro vai ser um mecanismo de comunicação. Então a mocinha, quando quer seduzir o pai, fala, não, tá bom, o que você quer? O que você quer? O que você quer? Fala que eu dou. O pai não pode ver a filha chorar. A mãe fala, deixa essa danadinha chorar, isso aí é chantagem dela, mas o pai não aguenta. É um mecanismo de chantagem, é um mecanismo de controle, é um mecanismo de sedução, o choro, que é desenvolvido durante a fase oral. Então a fase oral, ele tem a nutrição e o prazer. Aqui só prazer. Mas quando ele mama, ele tem a nutrição. Essa fase oral, ela vai permanecer, embora o ser humano pula de fase, nós permanecemos com essa fase no nosso psiquismo. Então, na verdade, todos nós vivemos todas as fases, não estamos mais presos a uma só, mas todos nós vivemos todas elas. A fase oral, por exemplo, o fumante. Não sei se tem alguém aqui que fuma, mas o fumante é um mamão adulto. É alguém que mama adulto. O cigarro, ele tem o mesmo diâmetro do bico do seio. É ou não é? É o mesmo diâmetro do bico do seio. Coincidência isso, né? Não, não é coincidência. É uma manipulação da indústria tabagista para conseguir seduzir o consumista. O consumidor, melhor dizendo. Então a pessoa... E por que a pessoa fuma? Porque ela está querendo colo. Ela está ansiosa. Então, quando o bebê fica ansioso, é a mãe que cuida. Então ela vai estar querendo colo. Ela vai pro colo da mãe e vai mamar. No cigarro. Quando ela está triste, ela vai mamar. Quando ela está estressada, ela vai mamar. Porque a mãe é assim, o bebê está agitado, vem cá, vem mamar, porque aí você se acalma e vai dormir. Ah, você está triste, mama aqui. Então, tudo é motivo de mamar. Então, a busca, né? Então, o tabagista vai fumar. O alcoolista vai mamar, só que no álcool. Como é que é a forma da garrafa de bebida?
seja ele conhaque, vodka, vinho, cerveja, tem um bico. Antigamente as pessoas bebiam no bico. Por isso que tem aquele bico. Você já imaginou um litro de cerveja dentro da jarra? Skol lança a jarra de cerveja. Ninguém vai comprar. Não compra. A latinha só pegou porque tem um canudinho que você mama no bico do canudo, que tem a mesmo diâmetro do seio de novo. Mas, então, a ideia, a fase oral continua presente e os empresários e o pessoal da mídia, as pessoas que lidam com comunicação, elas manipulam, eles conhecem isso. Então elas manipulam isso. Outra coisa, quando a gente tem um rompimento amoroso, o que acontece? Comemos muito. Fome. Mamar. A fase oral. Fome de afeto, a gente come. Ou não comemos, perdemos peso. Brigamos com a nossa mãe, que é o nosso vínculo afetivo. Então não temos mais prazer. Perdemos o prazer porque a pessoa nos deixou, que a gente deixou, que alguém nos traiu. Então a gente perde o prazer e para de comer. É uma tipo pirraça. Não vou comer mais. E aí você para de comer, perde peso. Outra vez você come muito, você está com fome. Só que a sua fome é de afeto. Mas quando você come, você sente prazer. Por que ainda não inventaram o comprimido para alimentar? Já existe. Mas por que não entra na moda? Porque a gente não come só para alimentar, a gente come por prazer. Imagina quem gosta de omelete, aquele omelete com cebolinha verde, queijo, entendeu? Você fica imaginando, sua boca saliva. Não, vou comer omelete porque ele tem vitamina C, não. Quem pensa nisso? Você come porque quer prazer de comer. Não é isso? Então essa é a fase oral. A fase oral ela dura do zero, no caso hoje, da época da gestação até mais ou menos 2 anos. Freud fala do zero, de quando nasce, porque ele não tinha noção, naquela época não existia a ultrassonografia. Depois da fase oral, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, isso mesmo. Depois da fase oral, que dura até 2 anos, vem a fase anal. A fase oral, então, ela é, por exemplo, o desmame, a mãe vai desmamar o filho mais ou menos até 2 anos. Né? Mesmo que ela desmame, ela vai entrar com a mamadeira. Que é um substituto eficiente. Tanto que a gente não encontra, eu como psicanalista, eu não encontro muito trauma, até hoje não encontrei ainda, trauma de quem foi desmamado cedo. A Jailza, por exemplo, minha esposa, que mamou meses, porque logo teve que desmamar. Mas tem gente que mama 2 anos, a minha filhada mamou 3, a minha cunhada teve o segundo filho, mamava um no peito e o outro no outro. Então desmamou a minha filhada, quando o irmãozinho dela já estava grande. Então, mas o ideal é 2 anos. Porque depois de 2 anos o leite já não alimenta mais. É muito mais um prazer do que a parte nutricional. Aí vem a fase anal. A fase anal, como nós dissemos, vivemos até hoje. Né? Quando a gente vai ao banheiro, a gente tem aquele prazer. Porque ainda é uma fase, é uma zona ainda erógena, uma zona de prazer para nós, o ânus. Né? Por isso que o sexo anal ainda é muito presente no cotidiano de gente do mundo inteiro. Não só no homossexual masculino, mas no heterossexual, tanto mulher quanto homem. Existem homens casados que fazem sexo anal. Mulheres que utilizam o brinquedo, né, o pênis artificial em seus maridos. Eles não deixam de ser héteros por causa disso. Embora a grande maioria dos homens morrem de medo. Tanto que o toque retal é um problema sério. Eu tenho 53 anos, eu preciso fazer
o exame do toque retal uma vez por ano, por causa do câncer de próstata. Mas é uma luta para você fazer. Eu, minha primeira vez, eu tive dificuldade de fazer. Eu ia sempre... aí meu pai falou, meu filho, existe um exame de sangue, a PSA, maravilha. Você fez esse, você não precisa fazer o outro. Mentira. Tem que fazer os dois. Então eu me enganei, tentei me enganar durante anos fazendo o PSA. E tem Isso toda... também é uma questão cultural. Cultural. Né? Porque a mulher desde cedo vai ao ginecologista, né? Antes da vida sexual dela. Agora o homem não. Vai lá, e até o Cacete Planeta com aquele dedo desse tamanho, eu achava aquilo Hoje é só pior. Aqui, vai fazer seu exame. E as piadas? É. Mas é mais do que cultural, é mais do que cultural. Existe o medo do homem. O grande problema da homofobia, Não, ia achar que... a homofobia masculina, a homofobia de forma geral, ela sustenta uma tese falsa, isso a gente desenvolve na psicanálise, uma tese falsa de que a homoafetividade é adquirida. Então, com isso, você constrói mundos machistas e feministas. Você não vai dar boneca para menino, porque senão ele vai virar gay. Entendeu? Então, com isso, o menino, ele não aprende a cuidar da família. Tanto que o homem, ele custa casar. O homem casa no papel, mas ele se casa de verdade 4, 5 anos depois. Quando os filhos já estão grandes, o primeiro filho, pelo menos, já cresceu. Ele casa, quer continuar bater pelado e tomar cachaça para os amigos finais de semana. Ele se acha solteirinho, quer ir para o forró. Por quê? Ele não consegue pensar no lar. A mulher, quando fica noiva, ela já vai decorar a casa dela, já pensar no tapete do pano de prato, ela já pensar no filho, ela já pensar no passeio com o marido, ela já pensa no lar. O homem, ele nem sabe o que é casamento, ele vai porque vai empurrando ele. É verdade. Nem sabe, vai empurrando ele. Então ele cai a ficha mesmo. Quando cai, 4, 5 anos depois de casar. Aí que ele começa a perceber e fala, puxa, é gostoso ficar em casa. Tem até uma música lá que o cara fala que ele trocou o boteco pela casa. Assim, não tem uma música assim? Né? Que pode não acreditar, mas ele trocou, né? Realmente é difícil acreditar. Então, a cultura masculina é essa cultura machista que a gente ensina em casa. Entendeu? Porque a gente não ensina eles a lavar vasilha, arrumar a casa, a brincar de boneca, porque se ele brincar de boneca ele vai virar gay. E diz que, se não pode, que o menino não beija homem. Não pode beijar também não, senão também vira gay. Então, mas por quê? Então é uma ignorância no que tange a homossexualidade que vai se ramificar em vários aspectos. Um deles é o exame de próstata. Porque vai que o cara enfia o dedo e eu gosto. E aí eu vou mudar de gosto. E aí eu vou virar gay. Então é essa a imagem. E aí piadas que só pioram. Às vezes eu tenho um amigo que é gay e ele conta piadas de próstata, né? E aí contando assim que ele, como ele é proctologista, então ele conhece um monte de piadas desse tipo, né? Aí ele fala assim que uma vez ele foi fazer exame, mentira dele, piada, né? Fazer exame de um paciente. Aí quando ele enfiou o dedo, aí já bota o dedo aqui que é mais grosso, né? Enfiou o dedo, aí o telefone tocou. Ele falou, você sabe que médico costuma com as coisas, né? O telefone tocou, alô? Aí o cara falou, oi? Aonde é que é a casa dela? Ó, você vira à direita, depois você vira à esquerda, aí você segue reto. Você desce um pouquinho a ladeira, aí você sobe, você vira à direita, e aí você chegou. Aí diz o cara, doutor, para, que eu já estou gozando. Então, quer dizer, é a cultura machista que dificulta a questão do exame de próstata. Então, não é só uma questão cultural, o medo dele, é uma cultura sexual, a cultura sexual machista. E não, por não ir ao médico. E realmente o homem não gosta de ir ao médico, ele vai no médico, o médico inventa a doença para ele. Você não vai, não fica doente, só fica doente quando ele vai. É assim que os homens pensam. Então, a questão da anal é uma questão. Então, ele só cede para a esposa, só fala para a esposa, vamos fazer aqui, porque ele confia que a esposa nunca vai contar para ninguém. E aí é uma maneira de manter o casamento para sempre. O dia que ele separar, ele está ferrado.
que ela conta para todos os amigos dele que ele gosta de sexo anal. Mas então o prazer anal continua. E o prazer anal não quer dizer homoafetivo, porque o prazer da a homoafetividade é um conceito muito mais amplo. É você se apaixonar por uma pessoa do mesmo sexo, é você sonhar com um lar, com família. É muito mais amplo do que só o prazer anal. Então, a gente fez uma pesquisa, eu e meus alunos de turismo, fizemos uma pesquisa de antropologia com eles. Nós entrevistamos prostitutas e travestis. Por exemplo, concluímos que 70% das prostitutas foram abusadas sexualmente na infância. Então elas vendem o corpo porque elas odeiam o próprio corpo. E o travesti, eu tive uma surpresa muito interessante. 100% dos travestis alegam que os seus clientes não procuram eles como mulher, mas procuram eles como uma mulher que tem pênis. No fundo, a pessoa que procura um travesti não é para penetrar no travesti. Ela procura o travesti para o travesti penetrar nela. Então o travesti é a mulher que tem pênis. Então, para evitar que os maridos saiam para a prostituição com travesti, então criaram um pênis que a mulher prende na cintura, como se fosse um currião, um cinto, né? E assim na coxa. E aí elas ficam com o pênis. E aí elas penetram nos maridos. Pronto, a fantasia deles fica resolvida. Por quê? Uma das zonas de sensibilidade, uma das zonas erógenas do ser humano. Então não é só mulher, não é só gay que gosta de fazer sexo anal. Hétero também gosta. Homem também gosta, né? Homem hétero, melhor dizendo, porque o gay também é homem. Mas como é que surge a fase anal? A fase anal na infância, ela surge a partir dos 2 anos. De acordo, na minha opinião, o controle, ele surge na fase oral. Freud acha, na visão de Freud, o controle surge na fase anal, que é quando a criança sai das fraldas, quando ela passa a controlar o cocô. Tá? Ela define quando ela vai fazer cocô. Você tira a criança da fralda e compra aquele troninho, né? Isso aqui, ó. E aí ele vai fazer o cocô. Como ele presta atenção, como ele controla, então ele percebe o prazer. Sai um pouquinho, ele tranca, corta. Aí mais um pouquinho, ele fala, nossa, é gostoso isso. E ao perceber o prazer anal, o que ele deduz? Se é tão prazeroso, o que sai daqui deve ser coisa boa. Então essa coisa da fezes como algo impuro, como algo nojento, isso é ensinado pelos adultos. A criança não tem esse conceito. Então, ela vai cortar e vai parar. Então, na cabeça dela é um negócio legal. É um Não, negócio porque bom. tchau, cocô. Isso. É um prazer de algo que for mais Isso. Tchau, mamãe, né? Tchau. Dá tchau pro cocô. Pois é. Se você deixar o vaso sanitário aberto, ele enfia a mão, ele toca no cocô. Porque na cabeça dele o cocô é algo bom. É a época que as mães, os pais, melhor dizendo, podem entrar com a massa de modelar. Que a massa de modelar parece cocô. Então, eles podem pegar, amar. Quando eles amassam a massinha, é como se estivessem amassando o cocô. E assim, é para eles um conceito de presente mesmo. Está saindo de dentro deles uma valiosidade. Então, eles querem dar de presente. É normal eles querem dar cocô de presente para os outros. Então, o meu filho, né? Meu irmão tinha uma caneca do time predileto dele, uma caneca de alumínio. Meu irmão é doente pelo time dele. Então aquela caneca, ninguém pode tocar. É a caneca que ele toma água, suco, café, tudo naquela caneca. Então, todo mundo da família sabe, essa caneca não toca não, porque é do fulano. Aí a gente estava numa reunião de família, o meu filho sumiu. Daqui a pouquinho chega o meu filho com a caneca do meu irmão dizendo, tio, toma!
Quando ele olhou dentro da caneca cheia de cocô, ele colocou e fez cocô dentro da caneca para ele. Aí, presente. Aí meu irmão ia fechar a cara, minha irmã falou, não fecha a cara. Ele deu um presente, agradece e faz cara de feliz. Aí meu irmão, obrigado meu sobrinho. Aí a minha irmã disse, ele está lhe dando um presente, o melhor presente, o presente dele, produzido por ele. Ele produziu esse presente, né? Então é o conceito de fase anal. Então Freud vai dizer que é a fase em que a gente desenvolve o controle, porque ele vai controlar quando é que ele vai para o troninho. Então a gente controla o ânus para fazer o cocô na hora certa, controlamos a hora de comer, controlamos a hora de tomar banho, controlamos a hora de ir para a faculdade, controlamos a hora de acordar, controlamos a respiração, controlamos o trabalho, controlamos a equipe que eu coordeno, controlo a família, controlo o dinheiro, controlo a minha saúde, aí eu adoeço. Então toda pessoa controladora adoece. Ela começa a ter problema cardíaco, o coração dela não suporta a opressão. E o controlador é fácil de conhecer, porque normalmente ele não, gosta tudo certinho, metódico, gosta de quê? Perfeccionista. Controlador, ele é perfeccionista. Nada fica bom, só o dele. Então, se a pessoa, se a sua filha que está limpando a casa, ela vai lá, passa o pano e você faz assim, ó. Aqui, ó. Porque não é você que fez, tem que ser você. Então não tem empregada que presta. Não tem o filho nenhum que ajudar. E o controlador, ele domina tudo. Ele quer saber aonde você vai, porque ele começa controlando ele. Depois ele entra na fase oral e começa a controlar o outro. Então quer saber aonde você vai, que hora você chegou, o que você fez. E aí o filho vai ficando sufocado. Normalmente a mãe é muito controladora. Mas às vezes o pai também. Numa família do pai que bota comida em casa, né? Aí a mãe que é controladora. Mas hoje na família moderna, os dois trabalham fora, então está desenvolvendo muito pai controlador. Então aquele controle. E aí, o que acontece? O filho de mãe controladora, ele desenvolve a hipocrisia. O filho, o marido, as pessoas que rodeiam o controlador, normalmente são pessoas que desenvolvem a hipocrisia, desenvolvem a dissimulação. Porque se elas contrariar o controlador, ele vira uma fera. Então, para agradar, elas fingem que faz tudo do jeito que ele quer. Mas como elas também não suportam, porque cada um vive do jeito que quer, então elas passam a ter dois comportamentos. Um em casa e outro na rua. Tem pessoa que tem o prazer de dizer, meu filho nunca fumou na minha frente. Eu penso, grandes coisas. Se dizer, seu filho nunca fumou, tudo bem. Agora, nunca fumou na sua frente? Que virtude é essa? Meu filho nunca usou droga, nunca fumou maconha na minha frente, nunca bebeu na minha frente, nunca transou, que eu soubesse. Então, que virtude é isso aí? Né? Que vantagem. Então você está desenvolvendo na pessoa que está sob a sua tutela a dissimulação. O professor que grita e o aluno tem que obedecer. Ele vira as costas, eles aprontam. Tanto que as escolas mais conceituadas, as escolas de família classe média alta, onde tem os meninos mais encapetados, porque em casa eles não podem aprontar, eles aprontam na escola. Extravasar em algum lugar, né? Algum lugar tem que extravasar, algum lugar tem que ser você. Não dá para você usar máscara 24 horas por dia. Então, tem uma frase que eu sempre uso quando estou falando do controle, que eu digo assim, mãe controladora gera filho dependente. Porque a criança vai crescendo ali, sendo controlada, ela não desenvolve uma capacidade de decisão. Porque tudo dela, a mãe ou o pai está perto. Então fica aquele marmanjo dependente.
aquele homão de 30 anos, carente, que precisa, que não consegue trabalho, tem medo de injeção, né? A gente percebeu isso sem qualquer discriminação, de coração mesmo. Eu fiz um vídeo, isso não é segredo, está no Facebook, tem mais de 2.000 acessos. A greve da Polícia Militar do Espírito Santo. O soldado falando assim, vocês permitem que a gente saia para trabalhar? Precisamos trabalhar. Aí a mulher diz, não! Aquilo ali é o cúmulo Ah, sim. da dependência. Então, assim, soldados, oficiais da PM dependentes. São mães controladoras. Aí o que acontece? Como ele casa com a mãe, todo homem casa-se com a mãe. Se a mãe é controladora, ele vai procurar uma esposa controladora. Aqueles lá eram esposas. Quem estava fazendo a greve? As mulheres. Toda a profissão, quem faz a greve é o trabalhador. No caso deles, quem faz é as mulheres. Então ali demonstrou claramente o processo controlador. Podemos trabalhar? Não! Então, já que vocês não permitem, a gente vai voltar para o quartel. Isso é humilhante. Mas eu estava nos Estados Unidos quando isso aconteceu. Foi uma algazarra total lá dos brasileiros, dos capixaba, nesse negócio. Quer dizer, então, ali a gente vê claramente o processo de controle. Né? Então, a fase anal, normalmente a criança desenvolve o controle na visão do Sigmund Freud. Depois vem a fase fálica. Na fase fálica, isso aqui é um vídeo de 1 minuto. Eu vou mandar para vocês, a gente vai mandar para vocês. Aí você lembra, Thaís, de mandar o vídeo, o texto e mais o filme para assistir. Esse vídeo tem 1 minuto. Ela fala assim, mamãe, minha pipita está rasgada. Quem rasgou? Aí minha filha, a mãe morre de rir, né? Minha filha, já é assim mesmo. A menina tem pipita rasgada. Não, mãe, quem rasgou? Porque ela olha o menino e vê que o menino não tem pipita rasgada. Então ela descobre aos 3 anos, fase fálica, vem de falum. Falum é pênis. Né? Então ela percebe que o menino tem pênis. E ela não tem. Né? Ao perceber, geralmente elas são mais curiosas, as meninas são mais curiosas. Então, ao perceber isso, vem o questionamento, né? Por que eu não tenho? Porque ela percebe que falta alguma coisa nela. Como a sexualidade dela é interna, esse conceito de sexualidade interna é só mais tarde. Mas a menininha de 3 aninhos, ela não tem essa abstração. Né? Ela fala com o concreto. E o concreto ele tem e eu não tenho. Eu tenho um rasgo no lugar de alguma coisa que eu teria de ter. Então, não sei se ela pensa assim, ao tirar, rasgaram, ficou rasgado no lugar. Né? E isso dá à menina um processo, segundo Freud, um processo de... ela se sente menor que o menino. E aí os mundos se separam. A partir dos 3 anos, o mundo se separa. As meninas brincam com meninas e o menino brinca com o menino. Então o menino vai dizer assim, ó, eu não quero brincar com você não tem pinto. Eu tenho, você não tem pênis. Né? Como você não tem pênis, então não brinco com você. Então separa ali o processo da sexualidade dos dois. Bom dia. É claro que o menino mais tarde vai descobrir, por exemplo, que ele não tem útero. E aí a coisa vai se igualar. Mas até chegar à fase adulta, a menina passa a ser criada de maneira diferente. Porque ela não tem pênis. Não é que ela, além do pênis, porque veja bem, há muito tempo ela está tentando entender por que ele tem mais liberdade que ela. Ele pode ficar pelado. Ela não. Ele pode usar cuequinha. Ela usa uma coisa comprida, uma coisa estranha. Eu não sei se é bermuda, se é saia, se é calcinha. Então, se ela não pode abrir as pernas, porque senão vão ver a calcinha dela. Ele pode abrir a perna à vontade. Então, essa sensação de liberdade
Ela está tentando entender por que acontece, por que ele tem mais que ela. E aí ela deduz que é porque ele tem pênis e ela não tem. E um mundo em que a menina brinca para dentro, o menino brinca para fora, ela vai então descobrir que é por causa disso. Por que ela ganha boneca, ela ganha fogãozinho, ela ganha panelinha, ela só ganha coisa para brincar dentro de casa. E ele ganha bola, automóvel, bicicleta. Para ficar livre. E ele para ficar livre de casa. Depois querem que o homem tenha consciência familiar. Como se a gente, mesmo, nós mesmos, as próprias mães e os pais, constroem no psiquismo dele um ambiente de liberdade. Tem alguém aqui que tem filho? Nós quase todo mundo. Menino. Agora baixa a mão. Quantos aqui deu boneca de presente por filho? Ninguém levanta a mão, tá vendo? Tá vendo? E depois a gente quer que o filho não seja machista. Mesmo ela que se queixou do homem que só casa 5, 6 anos depois, o filho dela vai se casar 5, 6 anos depois. Porque é difícil mesmo, não é? Não é só vocês, não. Isso é difícil. Porque vem aquele medo. Se eu der boneca, ele virar gay. Mesmo quem é esclarecido. O meu irmão, como é de uma cultura de tentativa de acabar com esse pensamento, ele dá boneca e ele procura boneca branca e negra, que tem isso ainda, não tem boneca preta. Então a minha filha, vai brincar com um bebezinho branco. Então o dia que ela tem um bebezinho preto, ela não vai saber cuidar, porque ela só sabe cuidar de branco, só tem boneca do azul, do verde e branca. A Xuxa inventou uma boneca preta, que faz aí, uns 8 anos, 10 anos, foi quando surgiram as primeiras bonecas pretas, mas era muito mais caro do que a boneca branca. E a boneca preta tinha um olho verde ainda, negro, o olho verde é raro. É quase um animal em extinção. E aí você vai dar uma boneca preta do olho verde, quer dizer, é difícil. Pode procurar nas lojas, você não acha boneca preta, muito difícil. Quando eu era E por quê? Porque não há consumo. Não tinha. Os próprios negros não consomem. Então os negros apresentam bebês brancos para os filhos deles. Está dizendo assim, você vai ser babá. Você não vai ser mãe. Se você for mãe, como é que vai ser? Só você casar com um branquelo, bem branco, para ser um filho branco. Mas se a sua genética for forte, você vai ser branco e nascer pretinho. E como é que faz? Então são conceitos que a gente vai construindo, reforçando. Então essa menina vai ser tratada de maneira diferente. Quando ela completar 5 anos, 6 anos, ela vai desenvolver noção de vergonha, de nojo. E o menino não, porque o menino é livre. O menino só vai desenvolver nojo, vergonha, 12, 13 anos. O menino de 7 anos, troca cuspe com o outro. Vamos ver quem troca catarro. Vou jogar catarro em você! Ah, não! Agora vou fazer você. Agora vamos ver quem cospe o catarro mais alto. Aí tá tufo na cabeça. Olha lá como é que faz a cara. As meninas têm nojo. Aí solta pum. Isso, solta pum e fecha com o cobertor para todo mundo sentir o cheiro do pum dele. Quer dizer, só menino que é nojento assim. Menina não é nojenta assim. Porque ela desenvolve o nojo com 5, 6 anos. Processo. Não, os velhos, já maduros, que fica continua essa fase. Às vezes você volta a frase, não sai dela. E aí, por fim, aos 4, 5 anos, aos 4, 5 anos vem o complexo de Édipo. Que lá na fase fálica, a menina descobre que é diferente do menino. Aliás, uma coisa legal para ajudar a criança na fase fálica é tomar banho com a criança. Os pais, o marido e a mulher, tomar banho com o filho, com a filha. Que aí a criança é um bicho muito, muito atento, muito esperto. 2 aninhos, já está esperto. Ele vai olhar e falar, oh, diferente. E vai perguntar, vai querer tocar.
Então, é um processo de educação sexual muito interessante. A gente sempre pede os dois, porque se for um só tomar banho, isso pode no futuro ser acusado de abuso sexual. E abuso sexual é um processo muito presente na nossa sociedade. Por isso é que há muita desconfiança. Por isso é que há muita desconfiança do homem. Não obstante, a mulher também abusa. Mas é mais difícil. É mais raro. Né? Então, para evitar que um ou outro seja acusado de abuso sexual, é bom os dois tomar banho com um filho pequeno. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí começou a chegar perto da puberdade e você corta, que aí a curiosidade já pode se transformar em atração. Então, para evitar isso, você corta. Mas até os 8 anos vai bem, não tem nenhum problema. Pelo contrário, ajuda a criança a conhecer a própria sexualidade. Mas, enfim, a partir dos 3 anos, quando a criança já percebe que ela é diferente do menino, a menina do menino, a menina da menina, então já cria uma diferenciação. E nesse processo, o que acontece? A menina se apaixona pelo pai e o menino se apaixona pela mãe. É o que o Freud vai chamar de complexo de Édipo. Ou seja, a mãe é objeto de desejo do pai, do menino. E o pai é o rival dele. E a menina e o pai é objeto de desejo da menina. E a mãe é a rival dela. É por isso que é muito difícil o relacionamento entre mãe e filha. É raro a família que a mãe não tenha problema com a filha. Porque muitas vezes é um processo não resolvido na fase de Édipo. Né? Então, e aí, portanto, por que é essa fase? Como é que Freud chegou a esse nome, complexo de Édipo? Ele foi convidado para assistir uma peça de Shakespeare que foi escrita por... esqueci agora, não é Fedor, não. Vou lembrar agora o nome do autor. Por um grego, chamada Tragédia de Édipo Rei. Então Freud vai, a convite de um amigo, assistir essa peça. Né? E aí, chegando na peça, o que transcorre nessa peça? Édipo, aliás, a mãe de Édipo, Jocasta, começa um namoro proibido com Laion, um plebeu. E fica grávida do plebeu. Então ela não poderia se casar com ele, porque ele era plebeu e ela era nobre. E o filho dele seria bastardo. Nunca poderia herdar o trono. Quando ela conta para o pai dela, o pai diz a ela que ali vai ser um problema para transição. Por quê? Porque se ela não pode herdar, porque o filho, o neto não pode herdar, a coroa vai passar para o tio, para o irmão do pai, que era uma pessoa que o pai não confiava. Para evitar esse problema, o rei manda Jocasta desenvolver a gravidez dela longe do reino, para que ninguém soubesse que ela estava grávida. E depois que ela parisse a criança, essa criança deveria ser sacrificada, deveria ser jogada de um penhasco. O general que deveria fazer isso, quando ele pega o bebê numa cesta, ele se apaixona pelo bebê, ele não consegue, ele não vou matar esse bebê. Mas também não posso deixá-lo vivo, porque senão eu vou morrer e vou comprometer a vida do reino. Então ele tem uma ideia, que é o seguinte, ele coloca aquela cesta no rio e solta rio abaixo. Quer dizer, o bebê ia sobreviver e a princesa não teria filho. E a cesta desce, a história de Moisés, desce. Bem abaixo, um casal de caçador encontra um bebê e adota esse bebê. Sófocles, tragédia de Sófocles. E lá, o escritor do Édipo, dessa história, é Sófocles, grego. E lá,
o ego cresce. E ele não sabe que ele é filho adotivo, ele acha que é filho natural. Quando ele completa 18 anos, ele vai caçar e ele encontra um anjo. Um anjo aparece para ele. Era um ritual da Grécia, quando a pessoa completava 18 anos, o anjo aparecia para ela. E ele pede ao anjo que revele, no caso lá Deus, né? Ao Deus que revele para ele o futuro. E o anjo revela dizendo, olha, você vai transar com a sua mãe, vai casar com ela e vai assassinar o seu próprio pai. Ele fica desesperado, ele fica pensando na mãe dele, a ternura, o afeto. Ele diz, como é que eu vou sentir atração sexual pela minha mãe? Como é que eu vou transar com ela? Ele desesperado só de imaginar. Matar o pai era o ídolo dele, ensinou tudo que ele amava muito o pai. Então fica desesperado e sai de casa, pelo mundo. Ele diz, eu vou sair de casa que aí eu não faço isso. E saindo pelo mundo, ele, bem longe, ele encontra um reino. E nesse reino tem um concurso para se casar com a princesa. Ele faz o concurso e passa. E aí todos do reino começam a comentar, olha, nós vamos ter um novo rei. Ele é um jovem alto, forte. O nome dele é Édipo. E aí, numa das vezes que ele está andando pela cidade, um morador de rua, maltrapilho, barbudo, forte, grande como ele, agride ele. Os dois entram em luta corporal e ele traz na cintura um punhal que ele ganhou de presente do pai dele. Ele saca do punhal e enterra no coração do agressor, que tomba morto. Aí o povo diz, veja, o nosso rei é forte, é guerreiro, conseguiu matar o Lion que tentou agredi-lo. E aí veio o casamento, vem a noite de núpcia, os dois depois de uma noite de sexo dormem cansados, e no meio da noite ele desperta com um anjo no pé da cama dele. Aí o anjo diz para ele, seu futuro se configurou, seu futuro hoje é presente. Ele disse, não, naquele dia que o senhor me falou, eu saí de casa e nunca mais voltei. Ele falou, mas aqueles não eram seus pais. Seu pai é aquele homem que você matou ontem, Lion. Sua mãe é essa mulher com quem você transou, que está dormindo aí, Jocasta. Édipo enfia a mão nos próprios olhos e arranca os olhos. E uma onda de gafanhotos, de doenças, envolve a cidade e todos daquela cidade perecem. E assim termina a peça. Tragédia de Édipo Rei. Freud sai da peça para trabalhar dois conceitos. Primeiro, o conceito de culpa. Toda a estrutura de culpa que a gente trabalha no consultório clínico é em cima do pensamento de Édipo. Quer dizer, eu fiz algo que eu não queria fazer, que não foi intencional na época. Hoje eu não faria, eu não sabia. Isso em cima disso se constrói a culpa. E o outro ponto é o Édipo, que se apaixona pela mãe. Então toda menina aos 4, 5 anos se apaixona pelo pai. Todo menino aos 4, 5 anos se apaixona pela mãe. E aí Freud diz que para que essa criança tenha um futuro saudável, é necessário castrar a criança. Como é que é a castração dessa criança? É quando, no caso da mãe, ela diz para o menino que ela prefere o pai dele e não ele. E normalmente nós, as mulheres e homens, né, fazemos exatamente o contrário. Meu príncipe, você é o meu maior tesouro, é a coisa mais importante da vida para a mãe. Quer dizer, ela reforça a rivalidade com o pai. Assim como o homem. E aí, com o homem, fala para a menina também, você é minha princesa, você é a coisa mais linda do mundo.
coisa mais importante. Né? E aí você reforça a rivalidade. Quer dizer, quando a mãe fala para o menino, você é a coisa mais importante do mundo para mim, ele olha para o pai e diz, ó, o que você está fazendo aqui, cara? Ela é minha. Né? Então, estimula a rivalidade. A minha filha mais velha, ela ia empurrando a mãe com a perninha assim para sair da cama. Ela deitava no meio da gente, ela apoiava a cabeça no meu peito e ela ia empurrando a mãe dela assim, falava, sai mãe, sai que ele é meu. Ela usava esse termo. Então, a castração é exatamente o contrário. Quem tem que castrar o menino é a mãe. Só ela tem autoridade para castrar, não é o pai. Porque o pai é rival. Qualquer coisa que o pai diga, o menino diz, não vai não, sabe que você está com medo de perder, é rival. Qualquer coisa que a mãe diga para a menina, ela vai dizer, não, você está com medo de perder, você sabe que você perdeu. Então quem tem que castrar tem que ser a mãe, o menino, o pai, a menina. Vai dizer não. Uma cena que eu uso muito para ilustrar a castração é assim. Família. Se tem um filho, tem que ter no mínimo 2 quartos. Se não tiver 2 quartos, a sala vai virar quarto da criança. A criança não pode ficar no quarto com os pais. De preferência bebê. Se tem medo do bebê, sei lá, hoje tem a babá eletrônica, mas não faz sentido dormir junto. Porque criança, ela dorme com o olho fechado e o outro aberto. É um bicho esperto. Você pensa que porque ele tem um aninho e pouco, ele não sabe nada, sabe sim. E fecha o olho piscando assim no olho. Ele está escutando, está prestando atenção. Então, uma atividade sexual na frente de uma criança constitui abuso sexual. A criança está sendo abusada. Ela vai desenvolver sentimentos de sadomasoquismo, sentimento sadista. Que se é a mãe que está embaixo na hora da transa, na cabeça da criança o pai está matando a mãe. A hora está matando. Então é o mesmo, o gemido do prazer é o mesmo gemido da dor. Então não tem diferença. Então para a criança é um gemido de dor. Então imagina, se é um menino, ele vai ficar com mais raiva do pai ainda. Desgraçado, está matando a minha mãe. É essa a concepção que ele tem. Só que além de odiar o pai, ele se espelha no pai. Então o dia que ele casar, ele vai bater na esposa. Que isso é prova de amor. Porque o pai dele amava a mãe dele batendo nela. Então na concepção dele, a trans é bater. É maltratar. Né? A Amelinha, ou a Elba Ramalho, tem uma música que acho que é composição do Zé Ramalho, assim, mulher nova, bonita e carinhosa faz o homem gemer sem sentir dor. Gemer sem sentir dor. Então o gemido ele pode ser com dor ou com prazer. Só que na interpretação infantil é dor. E se for o contrário, a mesma coisa. Às vezes é o homem que fica embaixo. E aí é o homem que está sendo assassinado pela esposa. E a criança interpreta assim. Então, por isso não pode, porque é um bichinho esperto. Está dormindo, vamos aproveitar. Não, está dormindo, não. E no meio ali ele acorda com aquela barulheira toda, e aí, mesmo que seja assim, quietinho, que ele está dormindo, mesmo assim ele acorda e ele vai assistir. E aí isso dá essa concepção sádica para ele. Ele vai se tornar um homem violento, ela é uma mulher que bajula a violência, uma mulher que cultua a violência. Eu fiz a supervisão de uma colega psicanalista, de uma mulher que tinha 12 anos de casado, 2 filhos, um marido, um cara legal, e ela começou a trair o marido. O amante, qual a diferença do amante com o marido? O amante,
dava na cara dela, xingava ela de cachorra, maltratava ela, não retornava ligações, pedia para ela não ligar para ele porque ela era uma piranha. Ela separou do marido, foi morar com esse cara. Largou filho, largou tudo para morar com o cara. E o cara passou a bater nela de verdade mesmo, dava soco no olho, quebrou o dente. Uma mulher classe média, uma professora. Você vê a que nível chega o ser humano. Aí o marido, que a amava muito, ela procurou o marido e pediu para voltar. Com o olho roxo, faltando o dente da frente, porque o cara tinha quebrado. E o marido aceitou. Por causa do amor. E aí, enfim, não denunciou o cara, não denunciou, passou por aquilo ali tudo, já foi uma coisa estranha, ela não manda prender. E aí, passados 6 meses que ela voltou para o casamento, ela não sentia prazer com o marido. Então, por isso que ela procurou psicanalista. Ela falou que ela sentia falta de um saculejo, de um tapa na cara, de um soco no olho. Que isso que fazia ela chegar ao orgasmo. Então ela não estava tendo orgasmo com o marido. E aí e ela temia também separar do marido, porque é um cara legal e tal, e ela, ia voltar para a mesma cena, porque se ela voltasse, ela ia voltar para o mesmo cara que provavelmente ela não tinha rompido com ele ainda. Eu falei com a psicanalista, ó, ela continua tendo o amante. Ela separou dele no sentido de não morar junto, mas ela continua se encontrando com ele. E ela perguntou, de onde vem isso, a Luiz? Eu falei, da infância. Ela presenciou o pai transar com a mãe. E provavelmente achou, porque a mãe ficou embaixo, a mãe apanhava do pai. Ela fez esse trocadilho. Então, só para a gente perceber como é um negócio sério. Então, durante o ato, tem que ter 2 quartos. Se não tem 2 quartos, o filho dorme na sala. Porque na hora do ato sexual, a porta do quarto tem que ser fechada. Esse é um processo simbólico. Se for o menino, a mãe fecha a porta. Se for a menina, o pai fecha a porta. Pensa uma criança de 3 anos na porta do seu quarto. Ela fingindo que não sabe o que vai acontecer, ela sabe, ela desconfia, ela não sabe com as palavras que a gente tem, mas ela sabe que vai acontecer alguma coisa diferente ali dentro. Então ela fica ali, fazendo hora. Ela fala, olha, Joaninha, você tem que dormir, vai dormir na sua cama. Você deita na cama e ela volta, igual o bumerangue. Aí o pai chega e fala assim, Joana, vai dormir, e fecha a porta na cara dela. E tranca. Ela vai bater na porta, ela vai chorar, ela vai fazer pirraça. Pelo menos a primeira vez ela vai fazer isso. Quando ele fecha a porta na cara dela, ele está dizendo assim, Joaninha, eu prefiro a sua mãe. Você, ó, não. Você está em segundo lugar. Você é menos importante do que ela. A mesma coisa é o pai, quando ele fecha a porta na cara da menina. A mãe, quando ela fecha a porta na cara do menino. Fechou a porta, ela está dizendo para o menino, ó, seu pai, eu sou dele, tá? Seu pai é muito mais importante que você. Você está em segundo lugar. Eu estou te rejeitando. É a primeira rejeição que o ser humano vai receber é essa castração. Quando ele faz isso, ela está formando o caráter do indivíduo. É a formação do caráter. É a primeira vez que ela recebe não. Aí ela vai receber não na escola. Chega atrasada, a professora fala, não pode entrar. Quando ela não, ela lembra do pai, dizendo não para ela. Então ela obedece. Se é não, o menino lembra da mãe dizendo não para ele. E obedece. Um dos grandes problemas de indisciplina da sala de aula hoje é a não castração. Menino, fica quieto. Aí continua conversando. É como se ele ignorasse você. Por quê? Porque não foi castrado. Na hora que ele chegar na loja e for comprar um tênis de R$1.000 e ele não tiver dinheiro, ele vai roubar o tênis. Porque ele nunca recebeu não. Então a gente precisa dizer não para os nossos filhos, porque se a gente não disser não, quem vai dizer não vai ser o delegado, o juiz.
o traficante. Né? Então a gente precisa dizer. Por isso, essa castração é fundamental. Claro que essa é só uma ilustração da castração. Ela vai acontecer o tempo inteiro. Eu me lembro lá em casa, a mãe fazia o frango pra gente, e aí a gente ia comer, ela falava assim, a coxa não, hein? A coxa é do seu pai. A gente ia comer asa, pescoço, pé da galinha. Aquela época da galinha não era aleijada igual hoje, ela vinha com pé, com pescoço, com cabeça, o fígado, a gente ia comer tudo. Mesmo o peito ou a coxa. Às vezes o pai preferia o peito. O peito era dele. A coxa era dela. Não podia tocar. Porque vocês tinham 7 filhos, 5 meninos e 2 meninas, então tinha que castrar geral. Ó. A coxa aí é minha, hein? O peito é do seu pai. Pode pegar qualquer coisa, mas deixa a coxa e o peito para mim e para o seu pai. Castração. Por que seu pai tem o peito? Porque ele é o chefe. Ele é o meu queridinho. Ele é o meu predileto. Isso que a esposa tem que falar para o filho. O tempo todo, ela tem que falar isso para o filho. Eu tenho que reforçar isso. É isso que um marido tem que falar para a filha o tempo todo, reforçar isso. Saiu, eu, por exemplo, às vezes eu vou, meu vício é tomar açaí, né? Então eu tomo açaí 1, 2 vezes por semana. Agora eu estou tomando uma porque a Jailza disse que eu estou engordando, e a Ana Luísa também. Então, e agora os meninos, tá quase todo mundo fora de casa, só a Ana Luísa está em casa. Aí eu falo, vamos tomar açaí, Jailza? 10 horas da noite, 10h30, tá doido, não você debaixo da coberta para ir tomar açaí. Isso é coisa de programa de índio, eu não vou. Vamos tomar açaí, Ana Luísa? Vamos, pai. Aí vamos. Aí chega na saiteira e fala, vamos comprar açaí para sua mãe, né? Ela não pode vir. Liga para ela, vê qual o sabor que ela quer. Aí ela já pensa assim, poxa, eu pensei que ele vinha só comigo. Nem aqui ele esquece dela. Ali, ela faz o açaí, sob encomenda, mais caprichado que o nosso. Ela passa na loja e fala, olha, Ana Luísa, aquele vestido que sua mãe fica bonito, fica. Para sua mãe, não é para ela, eu vou dizer assim, olha que vestido bonito para você, mas como a minha preferida é a mãe dela, né? Olha para sua mãe que vestido ficaria bem. Então são mecanismos de castração. Ou eu faço isso, ou eu crio monstros dentro de casa, que depois eu não vou dar conta. Aliás, eu ofereço monstros para o mundo. Monstros para a escola, monstros para as empresas, monstros para a sociedade. Que aí o Ministério Público, a promotoria vai ter que prender. Que ele não pode deixar solto o monstro. Monstro que nós construímos em casa. Então, a questão do complexo de ética é um negócio muito sério que a gente precisa ficar atento. E quando você não tem a figura masculina em casa, como é que você trabalha? Com o menino? Então você vai ter que eleger. O problema é quando você arranja um monte de namorado. Por quê? O primeiro namorado cola. Né? O bom é se o pai é separado, ele continua sendo o chefão, entendeu? É como se você continuasse casada com ele. Ou você faz isso, ou o filho vai te segurar. Mamãe, onde você vai com esse vestido curto, hein? Só tá pensando o quê? Essa blusa tá muito... O seu peito tá aparecendo. Ele vira o marido dela. Vira o marido dela. Se ela não botar pilha, não escolher alguém, ou um outro galo para tomar conta do quintal, ele vai querer ser o galo. Então, às vezes o marido tem aquela relação complicada, o marido não quer saber de visitar, não é uma pessoa presente. Aí tem que eleger um tio, o avô. O namorado, se conseguir um namorado fixo, é legal, mas às vezes um que dura 3 meses, aí o outro mais 2 meses, aí o outro, porque é difícil achar um homem que presta também, venhamos e convenhamos, né? Homem que presta é um ser em extinção. Homem que presta ou está casado ou já morreu, então é difícil. Então, e ainda costuma casar, não bastar. Você pensa que presta que ele está casado, aí a mulher larga, você fala, opa, isso deve ser bom, né? Não, se a mulher largou, porque não presta. Então divorciado também não presta. Então,
Se você começa a dizer não, você sempre transfere, aí o menino se sente um bicho, desgrama, eu não sou em segundo lugar, não, eu sou em 15º, porque cada um monte de gente entra na minha frente, né? Então é uma dose que tem que ser administrada. O ideal é eleger uma outra figura masculina da família. Um tio, um avô. O filho mais velho é complicado porque aquele filho vai ter problema, quer dizer, vai resolver o problema dos outros. Mas ele vai ter problema, né? Mas é bom eleger uma outra figura. Vamos levar lá para o seu tio, aquele seu tio maravilhoso, hein? Nossa, eu não sei o que seria de mim se não fosse o meu irmão. Aí você está fazendo a transferência. Para poder não ficar. Senão, ele vai querer mandar em você. Ele vai te eleger como a mulher dele. E aí vai ter dificuldade de arrumar namorada. Porque a namorada tem duas dificuldades. Dificuldade do rapaz e da sogra. Da sogra ela até tolera. Mas do rapaz é difícil. Porque o complexo de Édipo, ele não é só do menino para a mãe, às vezes é da mãe para o menino. Que as pessoas chamam equivocadamente de complexo de Jocasta. Tem mulher que não existe na hora que presta. Todas são ruins. Olha, fulana, tal e tal. A minha amiga dos Estados Unidos estava me contando o seguinte, né? A X, muito engraçada. Ela conta assim que dizer que era um domingo, às 9 horas da manhã, ela ainda na cama, ela nem levantou da cama, ela sentou e resolveu fazer a unha na cama mesmo. Aí levou o cafezinho na cama. O marido dela é um gentleman, uma pessoa fantástica, né? E ela ficou pintando a unha na cama. Aí o telefone tocou. Aí a mãe dela. Tirinha, ô Tirinha! A mãe falou. Tudo bem, mãe. E aí, como é que estão as coisas? Ah, minha filha, eu estou muito decepcionada com seu irmão. Aí falou assim, ah é, mãe? Aquela sua cunhada, que não vale nada, que está acabando com a vida do meu filho. Minha filha, você acredita? Você sabe que o meu filho trabalha pesado, né? Ele trabalha numa empresa que ocupa, que é uma carga horária de peão. Ele entra às 7 e sai às 5. Ele sai de casa e a folgada está dormindo ainda. Ele ainda deixa o café coado para ela, deixa o café coado, pãozinho fresquinho e vai trabalhar. E ela, a madame acorda 9, 10 horas. Nem almoço para ele ela faz, porque ele, coitado, tem que almoçar no trabalho, porque ela não faz almoço para ele não. Está pensando que é igual eu, que fazia a mamitice do seu pai, levantar 4 horas da manhã. Não, ali, ó, ali é folgada. E aí, Chilinha, você sabe, Chilinha, o único dia que ele tem para descansar é o domingo. Chilinha, me pergunta onde seu irmão está. Eu vou lhe responder, Chilinha. Seu irmão foi ao supermercado comprar verdura e carne para fazer o almoço. Você acredita, Chilinha, que no dia do domingo, que é o dia de descanso dele, é ele que faz o almoço? Me pergunta onde está a sua cunhadinha uma hora dessa. Se você me pergunta, eu vou te responder. Ela está debaixo da coberta. Entendeu, Chiles? É mole ter uma hora dessa? É, filho, mãe, é realmente difícil mesmo. Eu fico imaginando. Ainda bem que eu não tenho filho, eu tenho filha. Chilinha, e o Marquense está onde? O nome dele é Marquense, está no Marquense. E o Marquense está onde? Aí ela fala, o Mark, mãe? É. O Marco foi no supermercado. Vai fazer o quê, filhinha? Ele foi comprar as coisas para fazer o almoço, você sabe, né, mãe? Ele faz o almoço aqui em casa de domingo. E você, minha filha, está fazendo o que agora? Eu estou pintando a unha, eu nem tirei o pijama ainda. Filha, que genro bom eu tenho, né? Não, eu estou contando que é um caso verídico, porque quando a gente conta, parece que é uma história, né? Mas é um caso verídico, ela me contou isso. E a mãe não enxerga, de jeito nenhum. Não enxerga. É com as crianças. Mas por quê? Ela está casando com o filho. Como ela não castrou o menino, ela também não se castrou. Então, na verdade, ela quer ficar com o filho. Se ela pudesse, ela não casava esse filho, ficava com ele para sempre. Né? Então, cria filhos que
E cria filhos que nora nenhuma dá conta, porque o menino fala assim, mamãe, eu tô com fome. Desesperada, arruma um prato e fala, tá, que jeito que você gosta? Eu sei que você não gosta de batata desse canto do prato, então eu botei desse canto, do jeito que você não gosta. O feijão tá com pouca casca, eu sei que você não gosta de feijão com casca, meu amor. E eu não coloquei pepino, eu coloquei só tomate com alface, porque eu sei que você não gosta de pepino. Aí cria um moleque desse jeito. Aí ele acaba de comer e fala, mãe, tem sorvete? Tem, meu filho. Vai ela desesperada lá pegar o sorvete. Empregada do filho, né? Empregada doméstica do filho. Aí quando casa, não vai achar uma mulher que faz isso. Eu me lembro no começo do meu casamento, eu cheguei em casa um dia cansado do banco, eu era bancário. Em casa, sentei no sofá, cansado, né? Tirei o tênis, falei, que bom brincar. Aí eu falei, Jailza, a janta tá pronta? Falei, tá quentinho. Eu disse, você podia fazer o prato aqui. Ela disse assim, professor, a distância entre eu e o fogão, e você e o fogão é a mesma. Quem está com fome é você, eu já jantei. Se você está com fome, vai buscar a comida lá. Falei, puxa vida, dona Alice me dá o prato na mão. Até hoje ela me dá, a mãe me dá o prato na mão. Eu chego lá, como a gente passa dos 50, tem que reduzir a quantidade de comida. É um perigo, que a mãe quer ver a gente gordinha. A mãe igual aquela bruxa do Jean Marie, que quer engrossar o dedinho do menininho, né? Então quer ver a gente gordinha. Fala, enche o prato todo. Não, mas deixa que eu arrumo meu prato. Ela já vai correndo para arrumar, porque o prazer dela é arrumar o prato pro filho. Aí cria um monstro, que a nora não vai dar conta, né? Então, é um caso sério essa relação aí de piano aí, que às vezes é da... Então, por isso a dificuldade da relacionamento de mãe e filha, pai e filho. E depois também nora e sogra. Nora e sogra tudo bem, mas mãe e filha é porque está disputando o amor do marido. Pai e filho disputando o amor da esposa. Período de latência. Depois do Édipo, vem um período que é chamado latência. É um intervalo na evolução da sexualidade. Eu chamo esse período de latência, aí é interessante, para a maioria que está aqui, eu não chamo de latência não, Freud chama de latência, eu prefiro mudar. Eu digo que é o período que a sexualidade vai para a cabeça. É quando a sexualidade está aqui, na cabeça. É o que a gente chama de sublimação. Sublimação é dar um sentido intelectual para a sexualidade. Então, o que é que me move estar aqui, empolgado, dando esse curso para vocês? A sexualidade. Eu estou tendo com vocês prazer semelhante ao prazer de uma relação sexual. O orgasmo talvez seja quando vocês dizem, nossa, que aula boa, para mim é o meu orgasmo de professor. É um prazer sexual. Só que é uma sexualidade sublimada. Que no caso da criança, se desenvolve a partir da curiosidade. E a mãe, que era aquela figura sexual, foco do aluno, agora vai ser transferida para a professora. Mãe, a professora falou que não pode misturar o suco de goiaba com o suco de uva, por exemplo. Eu falei, a vida inteira você tomou suco de uva com goiaba, menino? Não, mas a professora falou que não pode. Mas meu filho, o suco de uva tem vitamina tal e tal e tal, e de goiaba tal, 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 que misturando vai dar. Não, mãe, a senhora não sabe, quem sabe é a professora. Porque a professora vai satisfazer as necessidades sexuais dele que estão convertidas para a inteligência, para a sublimação. É isso que faz com que o artista se desenvolva, o professor se desenvolva, o cientista. Já viu o cientista? Quando ele está com um objeto de estudo ali, às vezes ele fica ali o dia inteiro concentrado ali, nem água ele toma.
Ele não tem vontade de ir ao banheiro. Dizem que Pitágoras estava observando um novo astro, um astro do céu, que ele ficou uma semana sem parar para comer, sem ir ao banheiro, sem dormir. Concentrado. A filha dele invadiu o observatório. Se a mãe, quando a mãe não prestou atenção, criança é assim mesmo, né? E ela invadiu. Quando ela invadiu, que ela mexeu na perna dele, papai, papai, ele olhou e falou assim, que menina é essa? Tira essa menina daqui! Ele perdeu completamente a noção da realidade. O que fez ele concentrar? Foi a energia sexual. Então, o que vai fazer com que os meus alunos prestem atenção na minha aula é uma sedução sexual. Eu seduzi vocês. Eu hipnotizei vocês. Estão todos hipnotizados. Estão usufruindo da minha energia sexual. Eu não inventei isso não. Quem desenvolve essa teoria é o professor Rubem Alves, que faleceu há uns 2 anos atrás. Toda a obra de Rubem Alves se constrói em cima do aprendizado como prazer. Se eu conseguir desenvolver nela o prazer pela matemática, ela vai ser excelente aluna. Se ela encontrar